Gálatas capítulo 4, versículos de 12 a 20. Diz assim a palavra do Senhor: sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade. Os que vos obsequiam não fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente para convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós, poderá eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Senhor Deus, nós te louvamos pelo pastor que o apóstolo Paulo foi. Te louvamos, Senhor Deus, porque ele não ensinava apenas teoricamente. Ele não simplesmente vomitava doutrina para a igreja, mas ele era um pastor cujo coração estava ligado às ovelhas que o Senhor havia colocado na sua vida. Quero te agradecer por esse texto, um texto tão profundo que fala desse relacionamento entre pastor e ovelha, entre Paulo e a igreja dos Gálatas. E nós te pedimos, Senhor Deus, que lições preciosas para a nossa própria vida e para a nossa própria igreja possam ser percebidas e recebidas pelo Espírito Santo nessa manhã. Que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, nos guie a toda a verdade. Nos livra, Senhor Deus, de toda a imaginação humana. Nos livra de tudo aquilo, Senhor Deus, que seja verdade apenas na nossa mente, mas que não tenha respaldo na palavra do Senhor. Nos livra de nós mesmos, das nossas próprias ideias, daquilo que diz o nosso próprio coração, porque sabemos que ele é corrupto. Nos livra, Senhor Deus, de buscarmos uma interpretação que agrade aos desejos do nosso coração, mas ao contrário, nos ensina a tua verdade. Nos ensina, Senhor Deus, o que esse texto nos diz nessa manhã, pois nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, até aqui nos 3 primeiros capítulos e até o início do capítulo 4, ele foi extremamente doutrinário. Aprendemos como igreja doutrinas impressionantes, doutrinas bonitas, como a doutrina da adoção, a doutrina da justificação, a justificação pela fé e pela fé somente, e que por conta dessa doutrina nós aprendemos que não fomos apenas libertos ou libertados do pecado, mas não apenas recebemos uma carta de alforria, mas fomos trazidos para a família de Deus. Fomos trazidos para ser adotados por Deus e agora temos esse novo relacionamento com Ele. O apóstolo Paulo nos ensina coisas impressionantes sobre o valor da liberdade que nós temos em Cristo. Não é uma coisa de só menos importância.
Não achamos que a liberdade é uma opção para o crente. Afinal de contas, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A liberdade teve um altíssimo preço pago na cruz do Calvário, e Cristo não abre mão que o crente usufrua dessa liberdade. Paulo nos ensina isso aqui em Gálatas. Mas o que está incomodando o coração de Paulo é que depois de ter recebido a pregação da fé, depois de ter conhecido a verdade libertadora do Evangelho, depois de ter aceito, por conta da atuação do Espírito Santo nas suas vidas, a palavra simples do Evangelho, eles agora estavam dando ouvidos a pessoas e a falsos mestres que começavam a destruir o fundamento que havia sido colocado e havia sido posto por ele. Aqueles falsos mestres estavam tentando ensinar aos Gálatas que era necessário que eles fizessem algumas coisas para que eles recebessem a salvação, para que eles sejam crentes de fato. Eles precisavam seguir algumas regras. A principal delas era a circuncisão no contexto da época, mas nós, quando aplicamos aqui, não temos esse problema mais hoje, o problema da circuncisão. Nós temos várias outras regras que são colocadas como condição sem a qual não pode haver crente, não pode haver evangélico, coisas essas que a Bíblia não fala. E precisamos nos libertar dessas coisas pelo preço que foi pago por elas na cruz do Calvário. Mas aquilo estava machucando Paulo, porque a igreja de Gálatas era diferente, por exemplo, da de Colossenses, onde Paulo traz o mesmo tipo de imagem, o mesmo tipo de linguajar. Ele está tratando do mesmo assunto, mas a tratativa é um pouco diferente. Aos Colossenses, Paulo nunca tinha ido pessoalmente. Paulo, quando fala, ele diz isso na sua carta. Ele diz: olha, eu estou preocupado com vocês, com os de Laodiceia, com os de Hierápolis e de todos aqueles que eu não vi face a face. Paulo nunca foi a Colossos, mas na região da Galácia, Paulo passou nas 3 viagens missionárias. O apóstolo Paulo tinha plantado aquela igreja com seu próprio suor, e agora ele vai se utilizar disso nessa carta. O apóstolo Paulo, ele chegou aos Gálatas, chegou naquela região numa situação muito complexa. O texto vai dizer que ele chegou doente. Ele chegou com uma enfermidade terrível. Pelo que a Bíblia nos relata aqui nesse texto, possivelmente era uma enfermidade nos olhos. Ele diz aqui nesse texto que os Gálatas queriam arrancar os próprios olhos para entregar a Paulo, se isso fosse possível, ou se a medicina da época permitisse que isso acontecesse. Tanto é assim que, ainda com frutos daquela enfermidade, ele termina essa carta dizendo que está escrevendo com o próprio punho, por isso as letras grandes. Perceba que o problema nos olhos ainda persistia enquanto Paulo escrevia a carta aos Gálatas. Mas, queridos, o que é impressionante é a mudança de tom que há nesse texto. Até o versículo 11, onde o apóstolo Paulo trata de assuntos doutrinários, ele trata aqui da liberdade, das datas religiosas. O versículo 10, guardai dias e meses e tempos e anos e épocas, onde ele está condenando os Gálatas por se adequar a um calendário pagão que não tinha nada a ver com a verdade. O apóstolo Paulo agora ele deixa um pouco a teologia de lado, ele já baseou a teologia e ele trata a partir de agora um tom extremamente pastoral. Ele agora é totalmente emoção, ele coloca o seu coração, a sua mente já estava impressa nessa carta, mas agora ele começa a imprimir o seu coração. Ele sai do seu patamar de apologeta, daquele que defende a sua fé, e agora ele se mostra apaixonado pela igreja, ele se mostra apaixonado pelas ovelhas, ele se mostra absolutamente amoroso. Ele chega ao ponto de dizer, de se comparar com a mãe. Ele diz que não tem nada a ver com o dia de hoje, é o texto que está dizendo isso. Ele diz que de novo sente as dores de parto aos Gálatas. Novamente é como se ele estivesse tendo dores de parturiente, porque ele queria que o caráter de Cristo fosse impresso naqueles irmãos da Galácia.
Paulo nos ensina aqui nesse texto, isso serve como introdução, como deve ser o relacionamento entre pastor e ovelha. Como deve ser o relacionamento entre a liderança da igreja e as famílias dessa igreja e as ovelhas dessa igreja. Ele começa no versículo 12 tratando exatamente disso. Ele diz duas coisas que parecem ser distintas, mas são umbilicalmente ligadas. Tanto é que no português há os dois verbos aí, mas no grego só aparece um. Literalmente o versículo 12 diz assim: sede qual eu sou, porque eu como vós. Esse segundo sou aí foi colocado no português para ajudar a nossa compreensão, mas no grego não existe, exatamente para demonstrar que é uma estrutura completa. Ele está falando que uma coisa depende da outra, e a gente vai entender essas duas coisas separadamente. A primeira, o apóstolo Paulo diz: sede qual eu sou. Vocês precisam ser como eu sou. Veja a responsabilidade do líder. Pastores, presbíteros, veja que grande responsabilidade é essa. Mas quando os líderes imprimem a verdade da Escritura, percebam que a ovelha, percebam que a igreja vai ter uma grande responsabilidade também. Quando Paulo diz sede qual eu sou, ele está dizendo mais ou menos a mesma coisa que ele disse em outras cartas, como em 1 Coríntios, quando ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Portanto, veja que o padrão principal não é Paulo propriamente dito, mas é o próprio Cristo. É interessante que ele vai dizer aqui que ele foi recebido a primeira vez, daqui a pouco a gente chega lá, como o próprio Cristo. Os Gálatas receberam ele dessa forma. E Paulo não repreende os Gálatas por isso. O apóstolo Paulo, ele está cônscio da sua responsabilidade de representá-lo. E assim também, ele passa essa responsabilidade para a igreja. Quando ele diz: sede, me imitem, sejam como eu sou, o apóstolo Paulo está assumindo um grau altíssimo de responsabilidade de ser como Cristo, de ser exemplo dos fiéis, de ser padrão para os fiéis. E exemplo e padrão não significa que ele é melhor, não significa que ele é mais espiritual, não significa que ele é mais santo. Significa que o exemplo, o padrão é para ser seguido. Portanto, ele não está estabelecendo um máximo, ele não está estabelecendo, como os fariseus queriam trazer para eles, um padrão tão alto de uma santidade fabricada, onde eles mesmos diziam que os crentes ou a igreja não podia chegar, ou as pessoas comuns da sinagoga não podiam chegar no seu patamar. Não. O apóstolo Paulo está dizendo com isso: sede como eu sou. Ele está dizendo: se eu consigo viver dessa forma, vocês conseguem também. Por quê? Segundo ponto, eu sou como vós. Não existe diferença, não existe distinção entre o crente e o pastor. Muitas vezes a nossa teologia e onde a igreja caminha parece, principalmente nos nossos dias, tentar estabelecer uma diferença. Os pastores são muitas vezes vistos como semideuses, como pessoas acima de qualquer outro, como que tendo uma responsabilidade maior, como que tendo uma necessidade de ter uma santidade diferenciada. Não, essa necessidade de todo crente, essa necessidade de ser santo, portanto separado, não é apenas do pastor, não é apenas do presbítero, é uma necessidade compartilhada. Quando John Stott estava falando especificamente sobre essa primeira frase, sede como eu sou, ele entende que a continuação do assunto é a continuação da liberdade cristã. Portanto, ele diz assim: nós estamos tão satisfeitos com Jesus Cristo, com a sua liberdade, com a sua alegria e a sua salvação, que queremos que os outros se tornem como nós. O que estava no coração de Paulo em dizer me imitem, não era porque Paulo queria seguidores para ele, Paulo, mas Paulo queria seguidores para Jesus, o Jesus que ele seguia. Por isso, nessa mesma carta aos Gálatas,
E isso vai fazer toda a diferença. Ele começa essa carta estabelecendo essa diferença. Veja que ele era diretamente chamado por Cristo. O apóstolo Paulo tinha algumas prerrogativas que o diferenciavam dos outros, mas ele não utilizava isso quando isso não fosse para o bem do Evangelho. Quando a questão fosse pessoal, quando a questão fosse eminentemente de ganho pessoal, o apóstolo Paulo, ele se considerava, na verdade, não apenas um pecador, mas ele se considerava o principal dos pecadores. O apóstolo Paulo se considerava não como o grande apóstolo, como foi para os gentios, mas como apóstolo, ele se considerava o menor dos apóstolos, aquele que foi antes do tempo, fora de tempo, recebido como apóstolo. Portanto, esse padrão de humildade precisa ser conquistado pelos líderes, pelos pastores e por aqueles que querem ser pastores, pelos presbíteros e por aqueles que desejam ser presbíteros. Para que se tenha a autoridade de dizer, sejam como eu sou, vocês precisam entender o que significa, porque nós somos como vocês. Não há distinção. Não há como assumir um papel de uma pompa de dignidade maior. Paulo foi igual a eles. Paulo se identificou com eles. Paulo se misturou com eles. Quando escrevia a sua primeira carta aos Coríntios, ele disse que, sendo judeu, quando estava no meio dos gentios, ele se fez como gentio. Ele, para com os fracos, se fez como fracos. Para com os fortes, se fez como forte. Para de alguma forma poder influenciar, sem nunca, em nenhum momento, mexer nas vírgulas, mexer na essência do Evangelho. Sem nunca mudar aquilo que está estabelecido. O apóstolo Paulo, ele sabia ter relacionamento com as pessoas. Veja, quando ele chegava em Listra, uma cidade pobre, uma cidade cheia de analfabetos, uma cidade sem nenhum tipo de filosofia, onde as pessoas eram simplesmente levadas por aquilo que ouviam. O apóstolo Paulo chegava lá e pregava o mesmo Evangelho, mas ele dizia da seguinte forma: ele dizia, olha, eu estou pregando para vocês aqui acerca de Deus. Deus é aquele que dá a chuva para que vocês tenham a plantação. Deus é aquele que faz com que as ervas brotem, com que as frutas nasçam, para que a gente possa ter alimento, para que os alimentos sejam colocados na nossa mesa. É assim que ele pregava para os de Listra. Ele pregava como se todas as crianças pudessem entender. Ele fazia isso na simplicidade. Mas quando ele chegou em Atenas, quando ele se colocou diante dos epicureus, dos estoicos, quando ele se colocou diante daqueles filósofos do mundo, diante da sabedoria do mundo, daqueles que, inculcando-se por sábios, não passam de loucos nos seus próprios raciocínios, o apóstolo Paulo foi filósofo com eles. O apóstolo Paulo começou a tratar eles de igual para igual, mostrando que o verdadeiro Evangelho traz a verdadeira sabedoria. E aquele Deus que eles adoravam sem conhecer, aquele Deus desconhecido, era precisamente o Deus que ele pregava. Paulo sabia ser apologeta. Hoje em dia, queridos, as pessoas não estão preocupadas com isso. Hoje em dia, os líderes, eles de fato querem se colocar num pedestal, querem ser maiores do que os outros, querem se vestir diferente, querem falar diferente, querem ter um poder de santidade diferente, querem ter uma persuasão diferente. E eles precisam entender que o padrão é sermos absolutamente iguais. Para que nós possamos ensinar às crianças e aos adolescentes a como ser como Cristo, nós precisamos viver como Cristo, para dizer, você tem um padrão a seguir. Isso serve para os pais também. Muitas vezes nós queremos imprimir nos nossos filhos uma santidade que nós mesmos não vivemos. Nós queremos que os nossos filhos sejam santos, sejam salvos. Nós queremos que os nossos filhos entendam das coisas da Escritura, que eles saibam viver, que eles saibam lidar com as situações desse mundo, quando muitas vezes nós mesmos não fazemos isso. Muitas vezes nós mesmos queremos viver a nossa própria hipocrisia, viver a nossa própria vida, e queremos que os nossos filhos tenham uma sorte diferente da nossa. Tolice.
O apóstolo Paulo diz que para que tenhamos a verdadeira autoridade de poder dizer para a igreja: sejam como eu sou, ele em primeiro lugar diz: porque eu sou como vocês. Porque não há distinção, nos fazemos iguais a eles, para que eles busquem ser iguais a nós. Paulo nos ensina a pastorear, e Paulo ensina a igreja a ser pastoreada. Paulo ensina que tipo de relacionamento deve haver entre o pastor e a igreja. Não deve ser um relacionamento de tirania, de alguém que manda e os outros obedecem. O mesmo apóstolo, não sei se é apóstolo Paulo, mas o escritor aos Hebreus nos diz que os líderes não devem liderar com sórdida ganância, mandando para que os outros obedeçam, mas que certamente o coração deve ser colocado ali. E aí nós dividimos em 2 pontos essa mensagem. A primeira é exatamente a atitude de ovelhas para o pastor. Veremos isso entre os versículos 13 e 16. Em segundo lugar, veremos o contrário, a atitude do pastor para as ovelhas, ou dos líderes para as ovelhas, nos versículos 17 a 20. A partir do versículo 13, mas vamos ler a partir do versículo 12 até o 16 para fazer contexto. Sei qual eu sou, porque também eu sou como vós. Irmãos, em nada, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que eu vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa da minha enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Até aqui por enquanto, daqui a pouco a gente continua o texto. Mas vejam que coisas impressionantes. Paulo tinha uma enfermidade. A maioria dos teólogos vai ligar essa enfermidade àquele espinho na carne, que ele fala lá em 2 Coríntios, lá no finalzinho da carta de 2 Coríntios, onde ele diz que tinha um espinho na carne, que muitas vezes ele mesmo orou, pedindo a Deus que o livrasse daquele espinho na carne, que era como se fosse um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo, para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não se achasse o tal. Veja como o exemplo é sempre o mesmo. Aquela enfermidade, o que aquele espinho na carne fazia com Paulo era manter ele no chão. Afinal de contas, ele tinha subido ao 3º céu, ele tinha visto e ouvido coisas inefáveis que ao homem não era lícito falar. Afinal de contas, enquanto ele estava preso, ele recebeu a visita do próprio Cristo do seu lado, dizendo: Paulo, coragem, porque do mesmo modo que destes testemunho a meu respeito em Jerusalém, importa que eu faça também em Roma. Hoje, a gente diria, ele tem conexão direta. É o cara que sabe. Veja, uma oração de Paulo certamente é diferente da oração dos outros. Uma oração desse pastor certamente vai fazer diferença. E queridos, as pessoas têm tratado pastores assim, como se fôssemos diferentes, como se fôssemos melhores. E isso é uma grande tentação. Isso é uma grande tentação. Porque não somos em nada melhores. Não temos nada de diferente. É isso que o apóstolo Paulo quer mostrar aqui. E quando isso ou essas circunstâncias o faziam tentar se ensoberbecer um pouco, Deus o humilhava. Deus mostrava para ele quem ele verdadeiramente era. A ponto dele pedir: Pai, me livra, tira de mim esse espinho na carne. E o próprio Deus, com amor, diz: não te livrarei, Paulo, porque a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, porque tudo que você precisa, Paulo, é entender que é pela graça, não é nada que tem em você, mas você recebeu gratuitamente. E é assim que você deve ensinar para a igreja. Não se ensoberbeça. Esse é o primeiro ponto. Aquela enfermidade limitava Paulo. Aquela enfermidade enfeiava Paulo. Vários textos nos mostram que Paulo era um cara feio. Ele era um camarada que não tinha absolutamente nada demais na sua aparência. Mais do que isso, eu imaginava Paulo, até ler alguns textos, como um grande orador, como um cara que sabia levar as multidões por conta da sua oratória. Que nada. Paulo era um grande escritor, mas o texto diz que a presença dele era
desprezível. É isso que o texto diz. Eu acho que se Paulo pregasse, Paulo devia pregar mais ou menos assim, meus irmãos. O que o texto nos diz é isso, etc. Uma coisa que hoje em dia as pessoas achariam totalmente sem graça. As pessoas estão muito mais em busca do orador, daquele que fala bem, daquele que se expressa bem, e estão se esquecendo daquilo que verdadeiramente importa, que é a santidade, que é o exemplo de vida, que é o exemplo de vida prática, que é como esse orador ou não cuida da sua família, cuida da sua casa, cuida dos seus relacionamentos interpessoais. As pessoas estão indo atrás daquilo que não importa verdadeiramente. Os Gálatas haviam aprendido essa lição. O que esse texto diz é que quando Paulo chegou lá na igreja dos Gálatas, ele não era apenas desprezível e feio, mas foi uma tentação para eles, o estado físico que Paulo chegou. Imagine se chegasse para vocês aqui um pastor que não apenas não tivesse uma boa oratória, mas que ele chegasse aqui doente, precisando de cuidados médicos, que ele não conseguisse nem ler direito. Ele, para falar, ele tinha que botar, para ler, tinha que colocar os olhos aqui, e de repente, isso, será que traria algum tipo de emoção? Será que traria algum tipo de exultação em vocês? Os Gálatas tiveram. Os Gálatas não tinham nada demais em Paulo, mas eles entenderam uma coisa: Paulo pregava a verdade. Não era uma grande coisa, não era um grande orador, mas ele pregava a verdade, e era isso que interessava para eles. Era isso que eles estavam atrás. Eles estavam em busca da palavra, daquilo que verdadeiramente interessava, e não dessas coisas externas, e não dessas coisas que na verdade podem ser extremamente perigosas se usadas por Satanás. A boa oratória talvez seja mais uma tentação para aqueles que falam bem, não apenas por isso, mas porque muitas vezes eles podem ser utilizados, ser grandes armas nas mãos de Satanás, porque é muito fácil enganar as pessoas, porque é muito fácil fazer com que as pessoas pensem exatamente o que você quer que elas pensem. Queridos, ser pastor, ser líder, ser mestre é um perigo, é rodeio de tentações, horrível. Por isso que os pastores desse mundo, aqueles que tiveram algum sucesso, como por exemplo Charles Spurgeon, ele dizia para a sua congregação: não ousem ficar um dia sem orar por mim, porque no dia que vocês fizerem isso, me avisem, porque eu preciso sair daqui, porque as tentações são terríveis e tremendas. Por isso que o mesmo apóstolo Paulo dizia que ele sentia temores por fora, temores por dentro, mas ele tinha um fim no seu relacionamento com a igreja. Ele tinha um fim no seu relacionamento com os Gálatas, e ele não permitiria, pela graça de Deus que lhe colocou aquela enfermidade, que as suas prerrogativas atrapalhassem o seu ministério. Eles foram tentados a rejeitar aquele doente, aquele que tinha a presença desprezível. O versículo 14 nos diz que foi posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo. Veja que coisa extraordinária. Veja como de fato as ovelhas entenderam o valor daquele pastor. Não era pelo externo, porque pelo externo Paulo não tinha nada a oferecer, mas era por aquilo que ele pregava. Mas agora o apóstolo Paulo continua colocando seu coração ali. Agora ele diz: tudo muda. Como é que pode? Quando vocês receberam o Evangelho, vocês me trataram assim. Veja, vocês não me trataram somente como um pastor, vocês não me trataram somente como um irmão, mas vocês me trataram como se eu fosse um anjo de Deus, como se eu fosse o próprio Cristo. Veja que coisa impressionante. Aí veja o que ele diz no versículo 15: que é feito, pois, da vossa exultação? Veja que Paulo não repreende os Gálatas pela maneira com que eles trataram. Ele estava precisando de ajuda.
As tentações não foram apenas dos Gálatas, foi de Paulo também. O texto paralelo de 2 Coríntios nos mostra que ele estava tentado. Mas aqui, o apóstolo Paulo coloca, ele derrama o seu coração diante da igreja e diz: meus irmãos, veja, o foco de vocês está errado. Vocês receberam, ele já tinha dito isso antes. Cadê? Quando ele diz, vocês receberam aqui, capítulo 3, versículo 2, ele diz: quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Versículo 5: aquele que vos concede o Espírito e opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo está dizendo: vocês receberam tudo pela pregação da fé. Não foi nada além disso. Não foi milagre, não foi coisa extraordinária, não foi coisa especial, não foi uma grande oratória, não foi nada, foi a pregação da fé, e ela somente. E vocês se derramaram diante do Senhor, vocês eram exultantes, vocês traziam, veja, se vocês pudessem, para que o Evangelho continuasse, vocês não queriam que eu tivesse esse problema do olho, vocês iriam arrancar de vocês e me entregar. O que é feito da exultação de vocês? O que foi que eu fiz? E aí, queridos, ele vai entrar num ponto aqui que é extremamente tocante. É preciso de fato ser compreendido por nós. O versículo 16 nos diz o seguinte, vamos ler o versículo 15 e 16 juntos. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível for, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Veja o versículo 16. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade. Queridos, é impressionante como isso aqui é um retrato daquilo que normalmente acontece. Normalmente, enquanto o pastor da igreja expõe as grandes doutrinas da graça, expõe coisas extraordinárias sobre a regeneração, sobre a soterologia, sobre como fomos salvos em Cristo, como fomos adotados em Deus. Como esses pastores são aceitos. Como é bom a gente ouvir algumas verdades da palavra de Deus, acerca dos seus atributos, acerca do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia. Até mesmo coisas mais profundas, como a compreensão de que nada somos, de que dependemos única e exclusivamente de Deus, de que o Espírito nos traz gemidos inexprimíveis para sabermos orar como convém. Coisas impressionantes. Mas quando essa doutrina se transforma em questões práticas, que vão mexer na minha própria vida, que vão mexer no meu dia a dia, que vão mexer na minha maneira de pensar, de agir, de falar, aí as pessoas querem tapar os ouvidos. As pessoas estão dispostas a chegar ao ponto da compreensão, mas não estão dispostas a descer ao ponto da prática, de como viver aquilo que foi compreendido. E como pastor, como presbíteros, como mestres, precisamos muitas vezes dizer algumas verdades que não são nada agradáveis aos homens. Precisamos pastorear, precisamos dizer a verdade, ainda que isso machuque, porque isso é o que o amor faz conosco. Se não amássemos, se amássemos apenas aquilo que o apóstolo Paulo poderia ter amado, se o apóstolo Paulo gostasse tão somente daquela exultação, daquela alegria de ter sido tão bem recebido na igreja dos Gálatas, talvez ele fosse aproveitar aquilo por mais tempo. Talvez ele fosse aproveitar a sua popularidade para ganhar um pouquinho em cima daquilo. Mas Paulo não estava preocupado com isso. Paulo amava os Gálatas e ele queria que os Gálatas continuassem exultando com ele. Paulo queria que os Gálatas continuassem a ter esse relacionamento, porque ele era igual aos Gálatas, ele queria se colocar como igual aos Gálatas, ele queria ser um deles e não melhor do que eles. Mas ele vai dizer mais na frente o que ele verdadeiramente quer. A única coisa que ele quer é que o caráter de Cristo seja formado nos Gálatas. Mas para que o caráter de Cristo seja formado em você, você precisa caminhar o caminho de Cristo. Você precisa entender o texto que a gente leu hoje no Sermão do Monte, quando ele diz: entrai pela porta estreita.
Você vai entender que o versículo 15, o versículo seguinte desse que nós acabamos de ler hoje, vai dizer: acautelai-vos dos falsos profetas, porque eles estão aí como um pé de ovelha, eles estão disfarçados, eles estão dizendo aquilo que o seu coração quer ouvir. Mas eu, Paulo, ainda que tenha que me tornar inimigo de vocês, não vou deixar de dizer a verdade para vocês. Veja o que ele diz no versículo 16: será que eu me tornei inimigo de vocês por amar vocês verdadeiramente, por dizer a verdade a vocês? Queridos, é interessante a conexão porque podia falar sobre vários assuntos aqui. Tem vários assuntos que o seu coração pode se machucar por aquilo que a palavra de Deus tem a dizer. Talvez o seu relacionamento precise ser quebrado. Talvez o seu relacionamento precise ser refeito. E talvez você não queira fazer nenhuma coisa nem outra. Você precisa ouvir a verdade. Você precisa fazer aquilo que não quer fazer. Paulo vai dizer mais na frente aqui em Gálatas capítulo 5, em algum lugar, depois vocês acham, um texto que diz que nós fomos salvos para não fazermos o que porventura seja do nosso querer. É para isso que nós fomos salvos. É para isso que a verdade precisa ser dita. Algumas pessoas querem aprender muita doutrina, e quando a gente vai chegar em alguns assuntos práticos, é muito comum as pessoas dizerem: pastor, o senhor não vai entrar aí nesse assunto não, isso é meu, essa definição é minha, sou eu que vou decidir isso na minha vida. Se o senhor entrar aí, o senhor está entrando, está cruzando a linha. Paulo está dizendo: eu vou cruzar a linha. E será que eu vou ser inimigo de vocês por dizer a verdade a vocês? Não, eu vou até que Cristo seja formado em vocês. O padrão é alto. Ainda que o preço a ser pago seja o preço da inimizade, esse é um preço que vai ser pago por amor. Esse é um preço que vai ser pago porque o amor, ele vai além daquilo que nós podemos imaginar. O que poderíamos imaginar para Paulo era simplesmente as delícias de ser bem recebido e amado. Mas ele estava preocupado com o caráter da igreja. Ele estava preocupado com cada alma, com o futuro, com a eternidade. E queridos, isso não são coisas de só menos importância. A autoridade do pastor não pode acabar quando ele começa a dizer a verdade. Mas é aí onde a igreja precisa aprender a amá-lo mais. É aí onde a igreja precisa aprender de fato a sustentá-lo, porque é aí onde as tentações vão chegar. É aí onde as dificuldades irão aparecer. Portanto, agora veja, eu disse isso, veja que coisa interessante, ainda nesse primeiro ponto, em que contexto o apóstolo Paulo coloca isso? Ele não traz questões tão pessoais assim como algumas que eu podia trazer, mas ele traz algumas questões religiosas que são muitas vezes tão caras no coração das pessoas. As pessoas são ligadas a algumas coisas por tradição. As pessoas não querem abrir mão das suas tradições, mesmo que isso esteja na Escritura ou não esteja na Escritura. As pessoas acham que aquilo que elas fazem é o certo. E se essas instituições religiosas, ainda que não bíblicas e fundadas no paganismo, trazem algum tipo de alegria ao nosso coração, queremos continuar com ela, ainda que a Bíblia diga que elas não devem ser observadas. Veja o que Paulo diz aqui, no versículo 10, no mesmo contexto: vocês guardam dias, meses, tempos, anos. Não é isso que a gente faz hoje. Não é isso que a cristandade tem feito. Não é isso que a cristandade tem se dobrado diante do paganismo dos nossos dias. Em algumas épocas especiais no ano, como Natal e Páscoa, por exemplo, todo mundo se irmana. Você não precisa ser crente para dizer glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Você vira não apenas um pagão, mas você vira um consumista. Você se irmana a todos aqueles que durante todo o ano denigrem a imagem de Cristo. Pois vocês não querem deixar essas coisas. Por quê? Paulo sabia
que as pessoas eram ligadas a essas coisas, que eram ligadas a essas tradições. Mas Paulo não ia deixar de dizer a verdade por conta disso. Havia uma festa muito mais extraordinária, que pode ser vivida semanalmente, que pode ser vivida num dia como o de hoje, em que a igreja de Deus se reúne. Não precisa ser uma vez por ano, não precisam ser 2 ou 4, mas tantos domingos quanto houver nessa vida, nós podemos glorificar a Deus e nos alegrar na expectativa do seu nascimento, na expectativa da sua ressurreição, da sua morte, porque isso é o valor daquilo que foi estabelecido. Aí Paulo pergunta: será que eu vou me tornar inimigo de vocês por dizer a verdade a vocês? Por dizer aquilo que vocês não querem ouvir? Agora, vejam como deve ser a atitude do pastor para as ovelhas. Versículos 17 a 20. Ele diz: os que vos obsequiam não fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É interessante isso. Esse versículo aqui é muito sugestivo, porque o apóstolo Paulo diz: olha, vocês são zelosos, vocês sabem agradar as pessoas, e as pessoas querem esse zelo para elas, e por isso elas vão bajular vocês, elas vão dizer a vocês o que vocês querem ouvir. Quando Paulo estava ensinando a Timóteo a ser pastor, Paulo disse a Timóteo: olha, eu vou dizer um negócio para você, meu filho, linguagem de hoje, prega a palavra, quer ser oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, ensina com toda a longanimidade e doutrina. Sabe por quê, Timóteo? Porque vão vir dias aí em que as pessoas vão se cercar dos seus próprios mestres, porque elas vão querer ouvir aquilo que agrada o seu coração, como se sentissem coceiras nos ouvidos, porque as pessoas vão querer receber um carinhozinho no ouvido, quando você deveria trazer a vara, a repreensão, quando você deveria trazer a verdade. Os que vos obsequiam, os que bajulam vocês, líderes, vejam o perigo que vocês correm. Muitas vezes não fazem sinceramente, muitas vezes não fazem por outra razão, e aqui na verdade são os líderes que fazem isso muitas vezes. Os líderes muitas vezes chegam com esses obséquios, com essa adulação hipócrita. Mas Paulo diz: é bom ser sempre zeloso para o bem, é bom que vocês não deixem a exultação de vocês, mas direcionado para o correto, direcionado para aquilo que é a verdade. Mas não havia sinceridade nos falsos mestres, por isso eles queriam afastá-los de Paulo, eles queriam afastá-los da verdadeira liberdade cristã. Paulo ensinava uma coisa, eles queriam ensinar outra, eles queriam dizer: esse Paulo quer prender vocês, esse Paulo quer que vocês vivam de qualquer jeito. E queridos, todos quando pregarem a verdade, o apóstolo Paulo também diz a Timóteo, sofrerão esse mesmo tipo de perseguição. Talvez muitos de vocês já ouviram acerca do pastor de vocês, acerca do neopuritanismo dele. Talvez muitos de vocês já ouviram acerca das suas ideias malucas e radicais acerca de namoro, acerca de relacionamento, acerca de beijo, acerca de como lidar com essas coisas. Talvez muitos de vocês estejam ouvindo o que a mídia diz, o que os falsos mestres dizem, o que o coração de vocês quer ouvir. Mas ainda que eu tenha que me tornar inimigo de vocês, eu espero que não. Eu espero que não, meus queridos. Eu vou dizer a verdade. Eu vou dizer aquilo que o coração de vocês precisa ouvir e precisa ser quebrantado por isso. É preciso amor para isso. É preciso estar disposto a ter que procurar outro campo para isso. É preciso estar disposto a não ter certeza do que vai acontecer comigo no dia de amanhã para isso. Mas eu não estou disposto a permitir que meus filhos, por quem de novo eu sou pastores de parto, não tenham o caráter de Cristo formado neles. É isso que o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo, ele compreende que a dor de parto foi uma maldição.
uma maldição desde lá de Gênesis, mas ele está disposto a sofrer aquela maldição em favor da igreja, em favor das suas ovelhas. Presbíteros, pastores, seminaristas, é um preço altíssimo a ser pago, mas é um preço que tem que ser pago, um preço que não vale a pena não pagá-lo. A diferença entre a atitude de Paulo e os falsos mestres é impressionante. Eles queriam obcecá-los. O apóstolo Paulo os chama de filhos. O apóstolo Paulo entende aquilo que eles verdadeiramente são, porque ele não quer nada menos do que formar. Veja só, versículo 19: meus filhos, por quem de novo eu sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Isso não acaba, queridos, nesse mundo. Essa dor não acaba nesse mundo, mas ela progride. Você vai precisar ouvir muitas vezes que precisa mudar em algumas áreas, e você precisa mudar. Você vai ouvir muitas vezes que você precisa não dar alguns passos que você quer dar. Não nos tenha por seu inimigo por isso, mas entenda que esse é o papel de mãe, esse é o papel de quem ama e de quem entende o que o filho significa. Muitas vezes nós temos que fazer isso com nossos próprios filhos, e a Bíblia diz que naquela hora a disciplina nunca é bem aceita, mas no final dela, o doce fruto, a doce voz do Salvador pode ser ouvida nos nossos ouvidos, não agora como que recebendo conselhos de falsos mestres, mas como que do nosso mestre único e verdadeiro, dizendo: muito bem, servo bom e fiel. Você soube viver nesse mundo de forma diferente, você soube entrar pela porta estreita, você soube carregar a sua cruz e seguir os meus passos até o Calvário, você soube morrer pela causa correta. Agora venha viver por toda a eternidade por aquilo que vale a pena ter vivido, porque para nós o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que o apóstolo Paulo quer ensinar aos Gálatas é que ouvir aquilo que o coração deseja é o caminho mais fácil para você. Continuar no curso do seu pecado, continuar no curso da sua ideia, da sua religião. O que Paulo está dizendo aqui é: abaixo a religião, abaixo aos formalismos, abaixo ao legalismo, mas vamos ter o caráter de Cristo formado em nós. Vamos ser verdadeiramente crentes, cristãos, ainda que para isso nós tenhamos que sentir as dores de parto. E aí, depois de passar uma bronca dessa, o apóstolo Paulo demonstra todo o seu amor aqui no versículo 20. Ele diz: pusarei eu estar presente agora convosco e falar-vos em um outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Por muito tempo eu pensei que Paulo queria gritar com os Gálatas. Por muito tempo eu achei que Paulo queria inflamar mais a ira que ele estava ali. Mas a boa exegese desse texto não nos permite pensar isso. Na verdade, o apóstolo Paulo já estava gritando com a sua pena. Na verdade, o apóstolo Paulo já estava dando a bronca que eles precisariam ouvir. Mas ele queria lá falar com a brandura de quem verdadeiramente ama, porque ele aprendeu o que significa dizer a verdade em amor. Paulo tinha interesse pelos Gálatas. Veja que Paulo se fez como eles. Paulo teve relacionamento com eles. E aqui entram as conclusões e as aplicações desse texto. Pastor e líderes e igreja precisam ter esse relacionamento recíproco, precisam se amar, precisam ter momentos juntos, como aqueles que nós tivemos ontem, como muitos outros que nós tivemos em outros momentos.
para que os líderes da igreja possam dizer para vocês: sejam como eu sou. Vocês percebam se eles estão sendo como vocês. Vocês percebam se realmente eles estão vivendo a vida comum da igreja. Se eles estão colocando não apenas o seu intelecto, mas o seu coração e a sua vida a serviço da igreja. Porque foi isso que o apóstolo Paulo fez. Havendo fidelidade, queridos, à fé apostólica, deve haver respeito por aqueles que lideram no Senhor. É impressionante como hoje as pessoas confundem respeito com formalismo. Como as pessoas confundem respeito com uma autoridade austera. Não. Jesus Cristo tinha todo o respeito dos seus discípulos. Mas Jesus Cristo andava com eles. Jesus Cristo comia com eles. Jesus Cristo tinha toda a intimidade com eles. Recebia alguns até deitados no seu próprio colo. Jesus Cristo tinha carinho com eles. Jesus Cristo nos ensinou a como deve ser a liderança cristã. Não busquem aparência, força e vigor físico, retórica. Não busquem essas coisas. Busquem fidelidade. O que se requer do dispenseiro não é que ele seja um grande apologeta. O que se requer do dispenseiro é que ele seja encontrado fiel. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Não tenham por inimigo aquele que diz a verdade a vocês. Tem muita gente que hoje tem recebido a inimizade do mundo por querer ser amigo de Deus. Nós cantamos aqui: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Mas a Bíblia diz que a amizade de Deus é a inimizade do mundo. A Bíblia diz que aquele que quer ser amigo do mundo se transforma em inimigo de Deus. De quem você é amigo? Será que você é amigo de Deus mesmo? Ou a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida estão diante de vocês? Se vocês amarem o mundo e as coisas que há no mundo, o amor do Pai não está em vocês. Percebam que a vida cristã é uma vida de autonegação. É uma vida da compreensão do que significa negue-se a si mesmo. Eu queria falar para os líderes também. Eu queria falar para os presbíteros, os pastores, para os diáconos, para aqueles que desejam aspirar ao episcopado. Que obra excelente vocês almejam. Mas, queridos, o único desejo que vocês podem ter, que devem ter, não deve ser de receber as glórias desse mundo, mas o desejo deve ser o de formar o caráter de Cristo na igreja. O desejo deve ser, ainda que o mundo e a própria igreja não reconheçam isso, deve ser de como que, sentindo as dores do parto, amar. Vê que coisa impressionante essa imagem. Eu nunca senti e nunca vou sentir o que é uma dor de parto. Hoje em dia as mulheres também não sentem mais isso porque tem anestesia. Mas sem anestesia, as pessoas dizem que não pode haver uma dor maior do que essa. As pessoas dizem que é uma dor insuportável. Mas quando aquela dor acaba, será que pode existir tanto amor como pelo objeto daquela dor? Essa é a imagem que Paulo traz aqui. O que Paulo está dizendo aqui é imprimir o caráter de Cristo, do novo nascimento. Não importa nos nascer de novo. Vai doer. E vai doer sem anestesia. Vai doer muito. Mas quando o caráter de Cristo vem impresso na igreja, ali vai ter o Filho amado de Deus, em quem ele tem todo o seu prazer. O caráter de Cristo está lá na igreja. É isso que a gente deve buscar. É isso que a gente deve querer. E deve assumir
o sofrimento em favor disso. Não pastoreiem por sorte da ganância, mas sejam o modelo a ser seguido. Sejam o modelo a ser seguido. Veja o centro desse texto. O centro desse texto não é Paulo, não são os Gálatas. O centro desse texto não são os falsos mestres. Veja o versículo 14 e o versículo 19, que contraste ele faz. Ele diz no versículo 14, no final, que antes me recebestes como ao anjo de Deus, como ao próprio Cristo. Vocês me receberam bem, porque foi a Cristo que vocês estavam recebendo. E o versículo 19, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Perceba, queridos, que o centro desse texto é a formação do caráter de Cristo no pastor e no rebanho. E quando nós entendemos que o nosso modelo a ser seguido é o modelo de Cristo, vamos entender o que significa ser Deus imitadores como eu sou de Cristo. Ou imitem a Cristo. Tenham em vós o mesmo sentimento de houve também no Cristo Jesus, o qual não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou e assumiu a forma de servo e foi obediente, humilhado até a morte e morte de cruz. Só então Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você deseja ver isso? Então que Cristo seja formado em você. Então que a imagem de Cristo faça com que você enfrente o seu pecado, faça com que você seja constrangido pela cruz e abandone o que precisa ser abandonado. Esse é o nosso desejo. Esse é o desejo da Escritura. Que Cristo seja formado em cada um de vocês crentes, e naqueles que não conhecem a Cristo como seu Salvador, mas que porventura estejam aqui nessa manhã, que vocês possam entender que não há uma proposta fácil que blinde ou que guie você para a verdade. Quando Jesus chamou os seus apóstolos, Ele não prometeu venham para a prosperidade, Ele não prometeu venham para a vida fácil, para a vida abundante. Ele não prometeu venham para receber em dobro daquilo que vocês colocarem no gasofilaço. Nada disso. Ele disse: o que eu tenho para você é que vocês sigam o meu caminho até a cruz, é que vocês se neguem a vocês mesmos, porque vocês sabem que são pecadores, e vocês só serão bem-aventurados e felizes quando vocês chorarem por conta do pecado de vocês, quando vocês entenderem a necessidade que vocês têm de Cristo, e que você entenda isso essa manhã. Não ouse sair daqui sem Ele, não ouse sair daqui sem Cristo, porque isso será mais um ato que será contra você naquele dia terrível em que Ele julgará todas as coisas. Que Deus possa nos abençoar e que receba toda a honra, toda a glória e toda a exaltação. Vamos nos colocar em pé. Eu vou pedir ao pastor Cleber que venha até aqui para terminar com a oração e com a bênção do Senhor. Amado e querido Pai, só podemos bendizer, Senhor, o Teu nome e te render graças pelo Teu amor para conosco, por Tua palavra, Senhor, Tua palavra que chegou até nós. Assim foi a Tua vontade, e através dela Tu nos revelaste e continuas revelando o Teu amor, a Tua graça, a Tua bondade e misericórdia. E como Tua palavra mesmo nos diz, Pai, o Senhor é o Pai que disciplina, porque se ficarmos sem correção, não somos filhos, somos bastardos. Mas em Cristo fomos adotados pelo sangue da Sua cruz, regenerados em Ti. E conquanto ainda tenhamos pecados e coisas a deixar, mas também faz parte do que a Tua palavra nos diz: estamos sendo santificados pela Tua palavra, pela verdade.
Somos gratos, Senhor. Pedimos a graça de amarmos mais a Tua Palavra, de meditarmos e comermos realmente este livro, que é a Tua Palavra, Senhor. E nos despojarmos do velho homem, e nos revestirmos do novo homem, criado segundo Cristo, segundo o Senhor mesmo, e retidão, justiça e verdade que vem da Tua Palavra. Nos dá a graça de, como pastores, líderes e como igreja, cumprimos o chamado que o Senhor nos deu. O quanto precisamos de Ti, Senhor, Tu sabes muito bem. Não há nenhum herói, não há nenhum supercrente. Todos somos dependentes, completamente dependentes de Ti, da Tua Palavra. Ai que nós se não fosse o Senhor. Dá-nos a graça, Pai. Dá-nos a graça de sermos o que o Senhor nos chamou para ser. Vai nos formando assim, Senhor, para a Tua honra, para a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, nosso eterno, maravilhoso e verdadeiro Pai, a comunhão, o poder e as incomparáveis consolações do Espírito Santo e o seu avivamento sejam sobre nós e sobre toda a igreja espalhada nessa terra, hoje e até o dia em que Ele volte para nos buscar, nos levar para casa. Amém.